Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Campo Elétrico. Algumas considerações. CE 010. Temas da aula: conceitos e descrição do campo elétrico. Pirando Amigo é um oferecimento Canil com Isabela. Criamos seu melhor amigo, Pug Boxer. Toda carga gera um campo elétrico. Só que em algumas circunstâncias a gente deve considerar ou não o campo elétrico. Então, no nosso estudo, vamos chamar de carga geradora uma carga elétrica que a gente leva em consideração o campo elétrico gerado por ela. E vamos chamar de carga de prova uma carga elétrica na qual o campo elétrico gerado por ela não é levado em consideração. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Em qualquer ponto do espaço é definido em termos de força eletrostática que seria exercida em uma carga de prova positiva colocada no ponto. Então, campo elétrico, que é um vetor, vai ser força, que também é um vetor, sobre uma carga de prova. Carga elétrica positiva. Então, se eu tiver uma carga positiva aqui, ela vai gerar um campo elétrico. Essa é uma carga geradora. Então, se eu colocar uma carga de prova positiva na posição indicada, a força que atua sobre essa carga vai ser de repulsão. E será essa força aqui. Então, o campo elétrico tem mesmo a direção e sentido da força. Se eu colocar outra carga, essa carga também é positiva, é chamada carga de prova. Então, o campo elétrico dela não vai ser considerado. A força que atua sobre ela é de repulsão, que cargas positivas se repelem, e essa força vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico gerado pela carga aqui. Em qualquer ponto do espaço eu faço a mesma coisa. Então, eu vou chegar à seguinte conclusão. Quando uma carga elétrica, essa carga é chamada de carga pontual, porque nós não vamos levar em consideração as dimensões da carga. Uma carga geradora positiva vai gerar um campo elétrico saindo da carga, que a gente chama de campo elétrico divergente. Então, em vários pontos do espaço, esse campo elétrico vai ser divergente. A gente pode observar ainda que esse campo elétrico aqui, a intensidade dele, corresponde ao tamanho desse vetor. Esse campo elétrico em um ponto mais afastado da carga, a intensidade do campo elétrico, o módulo do campo elétrico é inferior. Quanto mais distante, menor o campo elétrico. Cargas elétricas positivas geram um campo divergente. Agora, se eu tiver uma carga negativa, uma carga geradora negativa, eu posso utilizar uma carga de prova positiva para determinar o sentido do campo elétrico dessa carga. O campo elétrico de uma carga sempre tem o mesmo sentido e direção da força aplicada sobre uma carga de prova positiva colocada em uma região do espaço. Vamos lá. Colocando a primeira carga. Essa carga de prova positiva, ela vai ser atraída pela carga geradora negativa. Se eu colocar mais uma carga positiva, também vai ser atraída, outra atraída. Então, isso leva à conclusão que, quando a carga geradora é negativa, o campo elétrico converge nessa carga. Então, carga geradora negativa cria um campo elétrico convergente. Então, veja bem, uma carga positiva, seu campo é divergente, essa carga é pontual e esse campo não é uniforme. Quanto mais distante as linhas estiverem, menos intenso vai ser o campo. Então, aqui é um campo nessa região, a essa distância da carga. Campo elétrico é força sobre carga de prova. A carga de prova está colocada aqui. E a fórmula de campo elétrico é K, que é a constante eletrostática, vezes a carga geradora, o módulo da carga geradora, sobre distância ao quadrado da posição. Ok, podemos ver que mais próximo da carga elétrica, o campo elétrico é mais intenso,
possui um vetor maior. Olha o mais afastado, o vetor, a intensidade do vetor. Se eu aproximar a um ponto mais próximo da carga, o campo elétrico ficou bem maior. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa, e um ponto P no espaço que eu vou estudar o campo elétrico gerado naquele ponto P. Então, devido à carga positiva naquela região do espaço, o campo elétrico vai ser esse campo E1 aqui, porque a carga positiva gera um campo divergente saindo dela. Agora, a carga negativa gera um campo convergente. Então, naquele ponto P, o campo elétrico que eu tenho é a resultante dos dois campos elétricos. Vai ser este campo elétrico. Naquela região do espaço, devido à presença das cargas Q1 e Q2, eu vou ter um campo elétrico vertical para baixo. Então, se eu colocar uma carga de prova positiva em uma região que o campo elétrico é vertical para baixo, a força vai ser na mesma direção e sentido do campo elétrico. Agora, se eu tenho um campo elétrico naquela região do espaço e eu coloco uma carga negativa, a força sobre aquela carga vai ser na mesma direção, porém sentido oposto ao campo elétrico. E aqui eu tenho diversas posições para calcular o campo elétrico. Eu tinha calculado o campo elétrico em só uma das posições. Então, em diversas posições. Então, a gente pode ver várias linhas de campo elétrico sobrepondo aqui. Nesse caso, a carga da negativa é igual à carga positiva. Como que eu posso ver isso? Tem o mesmo número de linhas de campo, a carga positiva e negativa. Então, significa dizer que o módulo das cargas são iguais. E as linhas de força do campo elétrico não se cruzam. Ok? Olha só, duas cargas positivas. Os campos não se cruzam nesse caso. No caso anterior, um campo sobrepôs o outro, mas não cruzou. Aqui nessa região, aqui no meio entre as cargas, eu vou ter uma região onde o campo elétrico é nulo. Ok. Quando eu tenho duas barras, o campo elétrico entre as barras é uniforme. Eu posso ver isso observando que se eu movimento na direção do campo elétrico, a distância entre as linhas não se altera. Ao contrário de uma carga pontiforme, que se eu locomover na direção do campo elétrico, no sentido do campo elétrico, no caso dessa positiva aqui, se eu locomover aqui, a distância entre as linhas aumenta. Significa dizer que a intensidade, o módulo do campo diminui. Quanto maior a distância entre as linhas, menor a intensidade do campo elétrico. Então, entre placas eu tenho um campo elétrico uniforme. Se eu abandonar uma carga positiva entre as placas, a força que atua sobre uma carga de prova positiva tem sempre a mesma direção e sentido do campo elétrico. Se eu abandonar uma carga negativa, a força que atua sobre uma carga negativa imersa em uma região onde existe um campo elétrico, essa força tem sempre a mesma direção e sentido oposto ao campo elétrico. Espero que tenha gostado da aula. Inscreva-se no canal, ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.